Seja muito bem-vinda e eu quero te dar as boas-vindas e que nesse vídeo de hoje eu quero falar da minha experiência, da experiência de transcendência que eu vou contar um pouquinho no vídeo de hoje. E eu quero pedir para você que desde já você deixe nos seus comentários. É importante que você deixe um comentário. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa. Dá o seu like, porque o YouTube vai perceber que isso é relevante para nós continuarmos fazendo esse trabalho. Eu queria falar para você hoje que eu vivi por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, eu acho que quase toda a minha vida, com uma sensação de falta. Um vazio que eu sentia e que nada preenchia. Faz sentido isso para você? Você às vezes sente esse vazio, essa falta que te consome, que você nunca está satisfeita e sempre você está sentindo essa falta? Então, a minha história, eu já contei em outros vídeos, eu não vou falar dela hoje, mas a minha narrativa, que eu me lembro, sempre esse vazio, ele me visitava. Aliás, ele visitava não, ele estava dentro, ele estava em mim. Eu sabia que tinha um vazio, mas eu não conseguia fazer essa mudança, eu não conseguia. Já fiz muitas mudanças, né? Sempre buscando o autoconhecimento, sempre buscando a meditação, buscando conhecer a mim, e foi aí que eu fui percebendo que algo me faltava, mas era algo profundo que estava relacionado com as minhas experiências de infância, relacionada com meu pai. Você já parou para pensar que você, muitas vezes, você busca fora, como eu fazia também, você busca às vezes no alimento, na bebida, comprar, consumir, né? Hoje com os meios, né, de harmonização da vida, harmonização aí da aparência, muitas vezes por este vazio, e não é culpa, é uma consequência, né, de crenças que nós acreditamos que tivemos, e isso se torna um padrão real. A PNL fala muito isso, vira um padrão e você vai repetindo, validando e somatizando, reforçando cada vez mais essas dores. No meu caso hoje eu vou falar desse vazio, dessa falta. E eu sei que eu buscava essa mudança. E continuando aquele paradoxo que eu falei, né, desse vazio, você muitas vezes busca em coisas, em pessoas, em lugares, preencher, né? Hoje vamos fazer a metáfora, preencher com botox nas mulheres, nada contra, com cirurgias, com tantas coisas, né? Com tantos meios, uma aparência modificada, mas o vazio continua lá dentro. Eu sei por experiência própria que eu vivi isso na minha pele. E aí, eu até marquei uns pontos e eu sentia que isso, e olha que eu fui melhorando na minha vida, melhorando por etapas. Mas eu falei assim, uma hora isso vai mudar. Eu tinha essa confiança. Porque tem uma fala em mim que eu falo assim, ó, não sei, não vamos falar de religião, não vamos falar hoje, né, mas a espiritualidade que é onde eu me encontrei. Eu sempre tive uma conexão com Jesus, eu falava assim, olha, Senhor, eu acredito muito no Senhor, no universo, nessa potência, mas eu não sinto isso em mim, eu não confio em mim como eu preciso confiar.
E fui mergulhando cada vez mais nesse universo do autoconhecimento. E eu faço, né, análise, eu passo com um profissional, um psicólogo analista, faz muitos anos. E nós temos uma transferência, eu falo que é uma identificação, né? Então, uma conexão muito forte. E esses dias aconteceu algo inesperado, que eu vou te falar, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque eu estar aqui falando a minha experiência, o que eu estou falando, para mim é real. Mas você também precisa ter a sua experiência, né? Tua experiência com a vida. E não é com a civilização, mas que é com a vida. É algo de dentro, é algo em você que precisa realmente ser vivenciado. E eu falando numa dessas conversas com meu psicólogo, eu falei assim sobre essa falta, né? E eu trouxe a experiência de um sonho que eu tinha ali, a psicanálise, né? Eu estudo também isso, me ajudou muito a ver os padrões do meu sonho. E aí ele falou assim: Tânia, pede para Deus, como você tem bastante, né, consciência, intimidade, pede para ele uma experiência, para você sentir realmente a presença amorosa de um pai. Porque eu trazia isso comigo. Eu vejo que a maioria de nós trazemos essa falta. Todos nós, uns em maior quantidade, outros menor, mas todos trazemos, né? Essa orfandade. E eu falei assim, bom, durante todo o meu tempo, na hora que ele falou isso, eu falei, tá, eu sou uma pessoa que se você fala para mim fazer algo, eu vou praticar, eu vou para a experiência, porque eu aprendi que na teoria é uma coisa, mas quando você pratica, quando você coloca em prática o que você ouviu, o que você aprendeu na teoria, que é o que Jesus falava, né? Sereis felizes sob a condição de praticar. Eu vou para a experiência. E é isso que eu quero trazer para você. A transcendência, a mudança da crença, porque aquele vazio que eu sentia era uma crença de uma falta de alguém, de uma pessoa, né, que seria meu pai, mas que estava em mim, porque foi a minha criança interna que validou essa crença, que acreditou que aquilo seria uma verdade, e ela, né, agora eu adulta, achando que isso poderia ser para sempre, como muitas pessoas passam a vida sofrendo. E naquele momento eu comecei a fazer a experiência. E num dia, esses dias atrás, eu tive a transcendência dessa crença, desse vazio, dessa falta. Foi algo que transcendeu. O buraco, o vazio que eu sentia, virou um lar em construção. O medo virou segurança, virou apoio, virou certeza, virou confiança. Aquele vazio que nada preenchia, virou alegria, virou expansão. Por quê? Porque através da experiência, do meu buscar internamente dentro de mim, eu consegui experimentar a presença de algo maior, sobrenatural, que está comigo e é maior do que a minha natureza. Quando você tem essa experiência, é como se você fosse a mesma pessoa, mas sendo uma outra pessoa.
um novo corpo, uma nova consciência. Você tem uma alegria, uma disposição, porque a energia dessa presença, desse estado espiritual, divino, a conexão, é algo que transcende qualquer coisa, qualquer dor, qualquer medo, qualquer pavor. Vê se isso faz sentido, porque foi o que aconteceu comigo. E eu queria marcar aqui que quando eu entendi a real mudança dentro de mim, me veio, eu consegui dormir, eu tô conseguindo dormir bem, eu tô conseguindo ter um carinho, afeto comigo. E eu queria falar para você fazer a experiência da presença. O que é essa presença? Essa presença você não precisa fazer técnica, você não precisa, você só precisa de você. E de você se permitir silenciar e experimentar algo que já está com você, que está dentro de você. É algo espiritual, imanente, que você sente que você é uma nova pessoa, uma nova criatura. E eu fiquei muito feliz, muito agradecida, porque eu falo assim, isso é para todos. Mas o que eu quero dizer para você, se você não parar um pouco, não olhar para a sua solidão, não olhar para as suas dores, para as suas crenças, para os seus medos, e você deixar que esta solidão te visite de uma forma concreta e profunda, você não vai conseguir experimentar algo poderoso, divino que está em você. Porque o que acontece? Nós, o medo, o vazio, a falta, a carência, as nossas crenças inferiores, elas não dão lugar a essa luz que está conosco. Essas sombras de medo que nos apavoram, elas são de origem mental e elas interferem como uma sombra profunda, impedindo que a luz divina, essa potência que está dentro de nós, dê lugar a tudo isso. E isso é simples, mas muitas vezes nós achamos que não merecemos. E isso eu quero falar para você agora com todo carinho. Desses tempos para cá que aconteceu essa experiência, eu já tive várias experiências, mas essa foi realmente o que eu precisava para transcender esse vazio. E eu queria falar para você porque desses tempos para cá, algo que me surpreendeu e que eu falo agora com todo o meu coração é que eu me sinto merecedora, eu me sinto abundante, eu me sinto completa, eu me sinto feliz, eu me sinto alegre comigo do jeito que eu sou, com as minhas fraquezas, com a minha aparência e com tudo que eu sou, porque eu senti essa presença, essa experiência divina transformou minha vida e pode transformar a tua. Então vê se faz sentido isso para você e medite sobre isso. Ouça esse vídeo uma vez, duas, três, quanto for preciso, porque muitas vezes é preciso a gente ouvir mais vezes. Porque se aconteceu comigo, pode acontecer com você. E desde já, eu queria muito pedir para você compartilhar e depois você deixar nos comentários como foi essa experiência para você. Até breve.